Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Estamos de volta para o segundo bloco com o ex-governador Antônio Brito, que já participou do primeiro, falando um pouco da sua trajetória de vida, da sua experiência como constituinte no Brasil, como governador, como ministro, enfim, uma carreira brilhante como jornalista. E que agora, então, vamos falar um pouco, governador Antônio Brito, sobre o momento atual que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, o impacto que esta pandemia Covid-19 está causando na economia mundial, na política mundial, nos sistemas sanitários de todo o mundo, mas muito particularmente aqui no Brasil. Como é que você tem visto, Brito, essa questão do impacto econômico, sanitário e político da Covid no nosso país no momento? Olha, acho que é um lugar comum, mas ele é inevitável. Nós todos estamos muito preocupados e tristes, né? Preocupados porque também é um lugar comum, mas é obrigatório dizer, o Brasil vinha numa situação de uma certa, se a gente voltar a fevereiro, sinais perturbadores na política, a economia tentando se ajeitar e as nossas brutais injustiças e desigualdades sociais. 3 meses depois, a pandemia agravou cada um desses fatores. Nós estamos piores politicamente, nós estamos muitíssimo piores economicamente e nós estamos ainda mais muitíssimo piores do ponto de vista social. A questão econômica tem que ser administrada para resolver a questão social, ou o país não caminha. Mas a questão econômica e a questão social dependem, para serem resolvidas ou enfrentadas, de que a gente dê um jeito na política. Esse caminho de briga de rua, de conversa entre pessoas que têm as mais altas responsabilidades do país, como se fossem moleques desaforados, ou violentos, ou carregados de ódio, isto aí não apenas não leva a lugar nenhum, como vai impedir soluções econômicas e soluções sociais. O que vem aí depois da pandemia, em termos de necessidades, de políticas econômicas eficientes, de ajustes sociais urgentes, exige muita concertação política. A agenda que o Brasil tem pela frente, produzir dinheiro, mas não ser responsável fiscalmente, dinamizar a economia, mas ter um olhar urgente para as pessoas pobres, isso eu digo brincando, quer dizer, se chamasse o doutor Tancredo, o doutor Ulisses de volta, daria uma mão de obra danada. E sem um espírito político diferente do que a gente está vivendo nesses últimos dias, é uma tarefa, eu lamento dizer isso, praticamente impossível. Então, concluindo, eu acho que de todas as tristezas que a gente tem nesse momento, obviamente a maior é o número de vidas que nós estamos perdendo, boa parte delas que nós poderíamos não perder. Há um crime sendo cometido no Brasil. E a segunda maior tristeza, apenas abaixo das perdas de brasileiros e brasileiras, é essa coisa odiosa de as pessoas não respeitarem sequer esse absurdo de mortes e de sofrimento para terem um outro tipo de comportamento político. Sem dúvida. Também todos nós no Brasil estamos sofrendo muito essa realidade que nós estamos vivendo, essa politização que fizeram da Covid. E aí tem de todos os lados essa questão, não é só de um lado, todos aí estão, aparentemente, a impressão que passa para todos nós é que há uma torcida de quanto pior, melhor, para os dois lados poderem sair bem
um processo de visão de curto prazo eleitoral, e não... Eu vi recentemente uma participação sua em um webinar que me causou muito boa impressão, quando você falou sobre a ausência de líderes que tenham bom senso no Brasil. E você citava a liderança da Angela Merkel e a liderança da primeira-ministra da Austrália como referências de bom senso, e não de grandes executivas, não de grandes políticas mundiais, nada disso, meramente a utilização de regras de bom senso, de construir uma saída. E eu vejo aí lá em Portugal também essa construção. É um país pequeno, de pouca importância geopolítica, mas eles conseguiram fazer um entendimento muito sólido entre as correntes de direita, de centro, de esquerda, isso que você está sugerindo de uma grande concertação em nosso país. Você, assim, no curto prazo, eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas você tem alguma esperança de que possa acontecer isso aqui no Brasil? Que nós consigamos, através do número de mortes que está acontecendo, das dificuldades econômicas que estamos vivendo, nós possamos superar essa questão política para não continuarmos tendo atitudes de uma crise de moralidade como a que a gente está tendo hoje. Eu acho que é uma crise imoral que nós estamos fomentando com relação às pessoas, especialmente as mais pobres. A desigualdade é muito grande, como você falou. Nós estamos mostrando ao brasileiro, de uma forma em geral, as nossas entranhas, essa dificuldade que muitas vezes as pessoas não sequer sabiam que existiam, do cara morrer numa fila de espera de uma UTI por não ter leito, e, ao mesmo tempo, a gente vê obras hiperfaturadas aqui, absolutamente desprezo pela moralidade pública. Você acha que a gente consegue, Antônio Brito, superar isso? Assim, pressão social? Como é que você acha que a gente vai sair dessa enrascada que nós nos metemos? Olha, eu acho que isso aí depende de diversos personagens. O primeiro passo sempre tem que ser dado por quem está no poder. Isso é uma coisa antiga. Um presidente da República, um governador, ele tem como a primeira das suas tarefas, sugerir, oferecer o tom da conversa dentro do país. É como numa orquestra, se aquele que é chamado para maestro der um tom para cá ou para lá, ele acaba, pela força da sua função, determinando muito do tom a ser adotado pela orquestra. Então, eu não gosto eu lamento dizer isso, mas eu acho que a primeira questão a ser resolvida é a questão do atual presidente da República. Ele não pode mais confundir a instituição da presidência da República com os seus desvios de temperamento, os seus arroubos e a sua histórica votação de só se sentir feliz na briga. Não é esse o papel da presidência da República. Veja, a história brasileira tem como melhores presidentes as pessoas cujo temperamento ajudava a esfriar as paixões sem eliminar as divergências e, num clima, num tom de voz mais moderado, buscar soluções. E os nossos piores momentos como república foram com os chamados temperamentos fortes, que se colocam acima das instituições. As oposições, ou quem diverge do presidente, dos que o apoiam, não podem, até por coerência, combatê-lo no mesmo tom de voz dele, ou usar para combater o bolsonarismo armas que eles pretendem
derrotar. Significa que, até por conta da intolerância que venha do outro lado, o lado de cá precisa exercitar a tolerância, não permitir que esse caldo explosivo gere consequências dramáticas para a democracia brasileira e para a necessidade, que você apontou muito bem, de a gente buscar a saída, começar a construir uma saída. Então, eu acho que, nesse momento, com níveis diferentes de responsabilidade, o governo tem que mudar o tom. Esse tom não serve a governo nenhum. As oposições não podem cair no tom do governo. E instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal precisam vigiar com energia para que haja a preservação democrática e para que eles, do Congresso, principalmente do Supremo, não caiam na tentação de também ir para fazer a briga de rua. Eu acho que o Judiciário, principalmente, talvez precisasse falar um pouco menos e ter, até por isso, uma condição de cada vez mais firmeza nas decisões contra, e aí não importa de onde venha, contra quem quer que pretenda ferir o que, a essa altura do campeonato, é o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio como país hoje não é a economia, que está se despedaçando, não é o dia a dia dos brasileiros, que é desesperador para grande parte do Brasil. Nosso maior patrimônio é a democracia. Mas a democracia, e há um livro que já se tornou clássico, um livro recente, Como as Democracias Morrem, a democracia não é o conjunto de frases que está na Constituição. A democracia é a tolerância que você tem que ter na convivência com o seu vizinho, que você tem que ter com o seu cunhado que pensa politicamente diferente de você, que você tem que ter na reunião dos médicos, não importa a que partido. A convivência que o futebol tem que ter entre os que torcem por times diferentes. A democracia não é um conjunto simplesmente de regras. A democracia é uma forma de trazer essas regras para a vivência cotidiana. E isso, na minha opinião, está faltando muito no Brasil hoje. Muito bom. Eu queria mudar um pouquinho, então, agora a nossa conversa, Brito. Nós, nessa pandemia do Covid, ficou patente uma grande dependência nacional aos insumos produzidos fora daqui, especialmente os equipamentos de um pouco mais sofisticados, mas também os de pequena sofisticação tecnológica, como luvas, máscaras, também os ventiladores, os monitores multiparâmetros, enfim, um conjunto de insumos que a indústria nacional deixou de fabricar. Nós somos um país altamente desenvolvido tecnologicamente. E eu me lembro que você, quando foi governador do Rio Grande do Sul, talvez, eu não sei se naquela época, já assim com essa denominação de liberalismo econômico, você entendeu que era necessário fazer um chamamento às indústrias para o seu estado e privatizar uma boa parte das coisas estatais que existiam lá para dar maior celeridade, modernidade, enfim, ao Rio Grande do Sul. Como é que você pensa que o Brasil poderia superar essa dependência que hoje 95% dos nossos insumos são importados? Eu me lembro que uma vez, conversando com você privadamente, você me falava das pesquisas no Brasil, que nós perdíamos, como dizia o Milor Fernandes, uma frase do Milor, era: o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. E nós perdemos muitas oportunidades na pesquisa clínica
porque demorávamos muito na tramitação burocrática e os países, então, deixavam a gente de lado. Você teria alguma receita para, na base da ciência, da tecnologia, o Brasil ser capaz de recuperar o seu protagonismo e depender menos das indústrias indianas, chinesas e tal, para insumos dessa natureza? Eu acho que a gente aqui precisa falar de duas coisas diferentes, né? A primeira é a capacidade de produzir o já inventado, o já descoberto, né? E aí não tem sentido nenhum que o Brasil precise importar máscara. E essa é uma grande lição da pandemia. Só que o problema brasileiro é mais complicado, porque a nossa dependência, a nossa pior dependência, não é a dependência fabril, que se resolve reduzindo o custo no Brasil, melhorando as condições para produzir e passando a produzir, até porque mercado nós temos. A nossa pior dependência é a dependência tecnológica, é não poder produzir porque abandonamos o caminho da inovação. Veja, os países do mundo hoje se dividem entre dois tipos super simples: os que estão parindo o novo e os que vivem do velho. O novo não está surgindo na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, principalmente em termos de inteligência artificial, não está surgindo porque alguém apontou o dedo e disse vamos fazer. Isso é um investimento em educação. Isso é o país gostar de matemática, física, química, biologia. Isso é criar um ambiente estável para a ciência. Isso é desburocratizar o trabalho de cientistas, permitir que eles pesquisem. Isto exige respeitar a ciência. Isso exige visão de longo prazo, porque os resultados da ciência eles são sempre custosos, demorados. E o que o Brasil fez, especialmente, historicamente, mas especialmente nos últimos anos? Historicamente, a gente vem do pau-brasil em diante, se fixando na questão das commodities. A gente, historicamente, não apoia o empresariado que assume o risco. A gente tem, mesmo no campo empresarial, uma estado-dependência, é o pessoal correndo para buscar subsídio e verba no BNDES. Então, nós precisamos, e com isso eu concluo a resposta que ficou longa, nós precisamos duas ações, na minha opinião, em dois níveis diferentes. No nível mais baixo, digamos, é recuperar a capacidade fabril de coisas que até não têm grande complexidade. Exemplo simbólico, a máscara. Mas é preciso repensar o caminho da educação e da inovação, porque a gente hoje está simplesmente fora do jogo. Basta olhar o que está acontecendo na questão da vacina com o coronavírus, onde a gente com todo respeito a instituições como Fiocruz, Butantan, que merecem todos os aplausos do mundo, nós somos, olha, nós estamos na série C ou na série D do campeonato da inovação. Sem dúvida, ministro, governador. Eu chamei de presidente porque seu nome foi lembrado para ser presidente da República também lá atrás, viu? Você vê que o pessoal tem juízo. Governador, foi ótima a conversa. Chegamos aqui ao nosso final, Antônio Brito, dessa conversa maravilhosa. Aprendemos todos com a sua vastíssima experiência, cultura geral e, muito especialmente, com a sua brasilidade. Muito obrigado em nome do Fórum Inovação Saúde. Espero tê-lo de volta tantas vezes quanto precisarmos e sempre com a sua pronta aceitação, como de hábito. Muito obrigado, Antônio Brito. Vai ser sempre um prazer. Grande abraço e cuide-se.
Cuidem-se. Cuidemos-nos todos. Um forte abraço. Até a próxima. Muito obrigado.